Eu nunca liguei muito pra vizinho, sabe? Para mim sempre foi assim. Gente entra, gente sai, cada um vive sua vida e está tudo bem. Morar em apartamento tem dessas coisas. Você se acostuma com o anonimato, com a privacidade de ter sua própria bolha. Mas tudo isso mudou quando percebi que o meu vizinho, o cara do apartamento ao lado, tinha uma rotina que simplesmente não fazia o menor sentido. Eu morava num prédio bem comum, daqueles nem muito velhos, nem muito luxuosos. Era um lugar funcional, um labirinto de corredores idênticos, onde quase ninguém se conhecia de verdade. A gente se cruzava no elevador, trocava um bom dia apressado e seguia em frente. Meu apartamento ficava parede com o dele. Essa proximidade, que antes era insignificante, se tornou o centro da minha atenção. No começo, era só o barulho normal de vizinhança. Passos apressados, portas batendo, o som da água correndo nos canos. Coisas que a gente ignora depois de um tempo. Mas então, comecei a notar um padrão. Toda santa noite, sempre no mesmo horário, algo estranho se repetia. Era sempre pouco depois da meia-noite. O relógio batia às 12 e, como se fosse um alarme, eu ouvia o som de móveis sendo arrastados. Não era um barulho forte, violento, nada disso. Era um som abafado, persistente. O som de algo pesado, deslizando pelo chão. Arrastar por alguns segundos. Parar. E depois, arrastar de novo. Nas primeiras noites, eu nem dei bola. Pensei, ele deve estar mudando a casa, reorganizando os móveis. Talvez estivesse montando um móvel novo, sei lá. Acontece. Mas a questão é que isso acontecia. Todas as noites, sem exceção. Nunca durante o dia, nunca à tarde. Apenas e tão somente depois da meia-noite. A curiosidade começou a me corroer. Que tipo de pessoa reorganiza a casa toda noite, sempre na mesma hora? A minha mente começou a criar teorias. Talvez ele trabalhasse de madrugada e esse fosse o único tempo livre dele. Talvez fosse algum tipo de exercício estranho, mas nada parecia se encaixar. A repetição era o que mais me perturbava. Era metódica, quase ritualística. Comecei a prestar mais atenção nos outros detalhes da vida dele. Ou melhor, na falta de detalhes. Eu raramente ouvia o elevador parar no andar dele. Ele não parecia receber visitas. Nunca ouvi vozes de conversa vindo do seu apartamento. Nem música, nem televisão. Era como se ele vivesse num vácuo, exceto por aquele ritual noturno de arrastar móveis. Às vezes, eu o via no corredor. Era um cara de aparência normal, talvez um pouco mais sério que a média. Estava sempre com pressa, com o olhar fixo no chão, como se quisesse evitar qualquer tipo de interação. E tinha outra coisa, quase sempre, ele estava carregando sacos de lixo pretos, daqueles bem grandes e reforçados. Não parecia lixo comum. Eram muitos sacos, com uma frequência que não parecia normal para uma pessoa que morava sozinha. Uma noite, a rotina sonora mudou. Eu já estava deitado, esperando o barulho começar. E ele veio, pontualmente, e o arrastar de sempre. Mas dessa vez, teve algo a mais. Um som seco e pesado, como se algo muito denso tivesse sido colocado no chão de uma vez. Um tum abafado, que fez uma leve vibração passar pela parede. Depois disso, silêncio. O resto da noite foi completamente silenciosa. Sem mais arrastar semeis nada. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. A mudança no padrão era mais inquietante do que o próprio padrão. Na manhã seguinte, quando saí para trabalhar, encontrei marcas estranhas no corredor. Eram riscos finos e longos no piso, que iam da porta do apartamento dele até o elevador. Pareciam arranhões, como se algo pesado e com bordas irregulares tivesse sido arrastado por ali. Meu estômago gelou. A imagem dos sacos pretos veio à minha mente. Passei o dia inteiro no trabalho tentando racionalizar, buscando uma explicação lógica. Talvez ele tivesse comprado um móvel novo, pesado e arrastado para fora. Talvez estivesse fazendo uma reforma. Mas por que de madrugada? Por que tanto mistério? As peças não se encaixavam. Voltei para casa no fim do dia com uma sensação ruim, um aperto no peito. Quando a noite chegou, eu estava tenso. Fui para a cama, mas não conseguia dormir. Fiquei de olhos abertos, encarando o teto escuro do meu quarto, esperando. E então, o barulho voltou. Pouco depois da meia-noite, o som familiar de algo sendo arrastado. Mas dessa vez, durou mais tempo do que o normal. Arrastar, parar, arrastar. Parecia mais frenético, mais urgente. Fiquei ali, deitado, tentando ignorar. Coloquei o travesseiro sobre a cabeça. Mas o som parecia atravessar tudo. Eu estava quase pegando no sono, exausto de tanta tensão, quando ouvi algo novo. Algo que fez meu coração parar por um instante. Batidas não eram batidas na minha porta.
eram batidas na parede. Na parede que dividia o meu quarto do apartamento dele. Foram 3 batidas lentas espaçadas. Tum, tum, tam. Parei de respirar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei completamente imóvel, com os ouvidos aguçados, esperando. E então, elas se repetiram. 3 batidas, no mesmo ritmo lento e deliberado. Tum, tum, tum. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo não era acidental. Era uma comunicação. Levantei da cama o mais devagar que pude, sem fazer nenhum barulho. Fui na ponta dos pés até a parede fria e encostei o ouvido nela. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Do outro lado, silêncio absoluto. Nenhum som de respiração, nenhum movimento, nada. Fiquei ali, com o ouvido colado na parede, por um tempo que pareceu uma eternidade. A adrenalina corria solta no meu corpo. Finalmente, me afastei. Não houve mais batidas. Não houve mais barulho de móveis. O resto da noite foi de um silêncio pesado, opressor. No dia seguinte, a curiosidade e o medo me consumiam. Criei coragem e decidi que iria bater na porta dele. Inventar uma desculpa qualquer, só para ver o que acontecia. Mas quando cheguei no corredor, vi algo que me paralisou. A porta do apartamento dele estava lacrada com uma fita amarela da polícia. Havia um aviso oficial de interdição colado na madeira. Ninguém explicou nada. O porteiro desviava do assunto. Os outros vizinhos não sabiam de nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido, evaporado, deixando para trás apenas um apartamento lacrado e um mistério no ar. Algumas semanas se passaram. A fita foi retirada. O apartamento foi esvaziado. Ouvi dizer que por uma equipe especializada, vestida com trajes de proteção. E o prédio lentamente voltou ao normal. Um novo morador se mudou para o apartamento ao lado. Uma família com crianças. Agora, eu ouço risadas, choro de bebê, o som de uma vida normal do outro lado da parede. A vida seguiu em frente. Mas para mim, algo mudou para sempre. Às vezes, bem de madrugada, quando a casa está em silêncio absoluto e a cidade dorme, eu acordo de repente. E por um breve instante, na quietude da noite, eu juro, eu ainda ouço um som fraco, abafado, o som de algo pesado sendo arrastado do outro lado da parede. E então, eu lembro das 3 batidas e sei que nunca mais vou dormir em paz. Obrigado por assistir até aqui. Se você já teve alguma experiência estranha com vizinhos, conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias. Até a próxima.